Está no ar o programa do Fogaça, programa onde você tem espaço, tem voz, onde você pode mandar a reportagem do seu bairro, da sua localidade, através do telefone WhatsApp 6999-231-9050. Lembrando que o celular precisa estar deitado, ou seja, na horizontal. Mande o seu nome completo, mande o seu bairro, o nome da sua rua, o número e relatando e gravando um vídeo sobre os problemas da sua localidade. Juntos, programa do Fogaça e você, a gente vai tentar buscar a solução. E quero mandar um abraço especial para você de Porto Velho, Candeias do Jamari, Ji-Paraná, Presidente Médici e Cacoal. São as cidades onde o programa do Fogaça passa na TV aberta. E também para as redes sociais, para Rondônia e o mundo. Confira o nosso programa de hoje. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Muito bem, nesse momento estamos chegando aqui no mapa, onde está acontecendo uma grande reunião junto aos produtores rurais e representantes de órgãos ambientais e agropecuários do estado de Rondônia, para chegar numa conclusão onde está sendo feito um estudo se resolver a erradicação de uma possível doença que está com foco já no estado do Amazonas e em Rio Branco. E uma cooperativa preocupada com essa situação cutucou o governo federal. Por esse motivo está acontecendo essa reunião aqui na Superintendência Federal de Agricultura em Rondônia. Em fase final de caracterização molecular. Isso vai nos dar muitos materiais que são originários aqui da região, que estão adaptados aqui, que tem esse gene. Esse gene pode ser utilizado tanto em cruzamento de novos materiais, né, para fazer, por exemplo, sementes híbridas, ou pode ser utilizado para propagação também. Tá? Então, são, assim, existe também, aí eu não vou entrar em detalhes, que eu não sei, mas o pessoal da Bahia está fazendo ensaios de fungicidas, né, de base biológica, inclusive, em Cruzeiro do Sul, junto com a UFAC. Só que essa parte do trabalho eu não estou acompanhando, eu não vou entrar em detalhes. A gente tem uma previsão de plantio na próxima safra de 5 a 10 milhões de mudas em Rondônia. Certo? E ainda a gente, você acabou de falar que a gente não tem ainda uma indicação de mudas mais resistentes geneticamente para doença. Certo? O que você falaria para o produtor, com as entidades, para fazer nesse momento? Só em Nova Califórnia vai ser plantado 1.000 hectares de cacau. 1 milhão. Assim, esses materiais que estão sendo cultivados, basicamente, são materiais dos campeões nacionais, né? O CCM51, o BS-19, né? Se não me engano, o BS-34, não me lembro agora, né? São materiais que são cultivados no mundo inteiro e são muitos desses materiais. Por exemplo, o CCM51 é cultivado nesses países que têm imunilismo. Ele tem uma baixa tolerância, na verdade, ele não é um bom material, mas esses materiais estão aqui já, assim, alguns desses materiais, principalmente o CCM51, já existe um grau de tolerância. Tá? Nós temos muitos materiais, por exemplo, o Caio desenvolveu uma série de materiais que já lançou, alguns da série EOP, e outros faltam um pouco para a gente lançar, né, para registrar eles, que pode ser que eles tenham genes de resistência também, nós não sabemos. Esse trabalho de atualização molecular que vai nos dizer. Então, em 3 a 4 anos. Agora a gente tem pelo menos assim, em sua fase de produção, a gente vai ter uma ideia de que ele é produtivo. Mesmo assim, uma boa avaliação demora 6 a 8 anos, porque ele pode iniciar uma boa produtividade e chegar a um esgotamento rápido, fisiológico rápido. Às vezes produz muita coisa se volta e não consegue se manter viável. Né? Então, a pesquisa é um pouco demorada, mas ela já começou faz tempo. Entendeu? Nós partimos de 20 mil materiais. Para chegar a 40 materiais, gente, é muito trabalho. Entendeu? É muito trabalho. Então, nós estamos afunilando em pouco
tempo vão ter 5, 6 materiais que são realmente que vão nos dar aquele grau de tolerância que a gente. Olá, nós estamos aqui com o Superintendente Federal da Agricultura em Rondônia, seu Enio Roberto Milani, e vai falar para nós um pouquinho sobre esse evento que está acontecendo aqui em Porto Velho. Bom, há poucos dias nós recebemos lá do Projeto RECA um documento provocativo. O pessoal, os produtores daquela região e de todo o estado, muito preocupado com uma doença fúngica chamada monalise, do cacau e do cupuaçu, certo? Então a gente hoje está reunindo aqui todas as entidades de pesquisa, no caso a CEPLAC, a Embrapa, o próprio Ministério aqui da Agricultura, a Superintendência, IDARON, chamamos aqui também a classe política, os representantes dos agricultores, a FETAGRO, a FAPERON, a OCB, enfim, para a gente discutir a maneira que a gente tem de combater esse fungo, né? Então, assim, com a participação de pessoas do Ministério da Agricultura lá de Brasília, né? E todas as entidades estão aqui reunidas hoje discutindo esse assunto para ver algumas alternativas, né? Faz muito tempo já que vem se buscando alternativa para essa doença, né? Tá num estágio bastante avançado já as pesquisas e que logo teremos resposta positiva para os agricultores, produtores dessas culturas no estado de Rondônia, né? Eu vou passar aqui a palavra aqui para o nosso pesquisador, Dr. Caio, né? Que trabalhou muito tempo com pesquisa, com melhoramento genético da cultura do cacau em Rondônia, que ele está mais preparado, conhece do assunto para levar uma mensagem mais firme para nossas autoridades, para os nossos produtores rurais e para a sociedade de Rondônia. Nós estamos então com o Dr. Caio Márcio. que vai falar para nós um pouquinho aí sobre essa situação. Eu sou auditor fiscal do MAPA e trabalhei mais de 40 anos na CEPLAC, com melhoramento genético do cacaueiro. E o evento aqui é em torno da doença denominada de monilíase, que se encontra nos países fronteiriços ao Brasil, os países produtores de cacau. E no passado tinha preocupação no sentido de que a doença poderia chegar no Brasil. E ela chegou no Acre e também no Amazonas, na região de Tabatinga. E o Ministério da Agricultura vem desenvolvendo uma série de ações para a contenção dessa doença, para que ela não se expanda para áreas comerciais. No Acre, ela se encontra na área urbana. Então, há grande possibilidade de que a doença seja ali contida. Mas o trabalho de melhoramento genético que a CEPLAC vem realizando já há anos, desde o início dos anos 2000, aí 2007, 2008, buscando desenvolver materiais genéticos com tolerância não apenas à vassoura de bruxa, mas como também à monilíase. Embora a doença não aqui presente, mas os métodos moleculares permitem a identificação de genes que conferem tolerância à doença. Então, esses materiais já vêm sendo avaliados em campo com relação à produtividade e outras características, e esses materiais já estão sendo transferidos para a estação da CEPLAC, a estação de pesquisa em Ouro Preto do Oeste. Então, é possível que nos próximos anos tenhamos já materiais apresentando essa característica de tolerância à doença. Mas não podemos esquecer de que existem evidências de que os genes que conferem resistência à vassoura de bruxa também conferem a monilíase. Então, podemos ter materiais no campo desconhecidos e que já tenham esses genes. É só uma questão de identificação. São muitas possibilidades que a pesquisa oferece e ficamos na esperança de que proximamente vamos ter materiais para distribuição ao pequeno produtor. Doutor, mata aí uma curiosidade nossa. Tem uma diferença aí de vassoura de bruxa para monilíase. Não é a mesma coisa? Sim, são doenças distintas, mas são muito próximas. São primas irmãs. E elas atacam tanto o cacau, o café, ou tem, não. Tem algum tipo de lavoura que é diferente? Não, o café não ataca não. É apenas o cacaueiro
A vassoura de bruxa ataca cacaueiro e também o cupuaçu. E a monilíase também. Né? Mas a monilíase ela tem uma característica que ela só ataca os frutos, enquanto a vassoura de bruxa ataca os frutos, as ramas e as almofadas florais. Todo tecido em crescimento do cacaueiro ou do cupuaçu são suscetíveis à vassoura de bruxa. A monilíase é apenas os frutos. Bom, buscando desenvolver materiais... Para resolver de vez. Para resolver de vez é difícil, porque a doença sempre vai estar presente. É porque essa vassoura de bruxa é antiga, né? É antiga, assim como também a monilíase. Então, o que a pesquisa busca é materiais. Você não encontra a imunidade da doença. Sempre a doença vai acontecer, mas o trabalho de melhoramento é feito no sentido de que a ocorrência vai ser em menor intensidade, permitindo que o agricultor conviva com a doença. Essa é a grande estratégia. Esse problema da vassoura de bruxa é muito antigo no estado de Rondônia. Agora essa monilíase é uma coisa nova que está surgindo. Surgiu há 2 anos atrás no Acre. Já tem em Rondônia? Não. Se encontra no Acre, na região... já então? No Acre, na região de Cruzeiro do Sul. E aqui vocês já estão trabalhando com a prevenção? Sim, com a prevenção, com esses materiais, com genes de tolerância à doença. Aquele agricultor que tem interesse em saber mais sobre essa situação, ele procura quem? Procurar a CEPLAC, em Ouro Preto, a estação de pesquisa, os escritórios que a CEPLAC tem no interior. Tá? É a melhor informação. Quer dizer que hoje o melhor local para o produtor rural buscar informação seria na cidade de Ouro Preto do Oeste? Sim, na estação experimental, onde se faz as pesquisas lá. Aí, essas são as palavras do Dr. Marcos, que acaba de passar para Caio vocês. Marcos. Caio Marcos, né? Está assistindo aqui, está passando para vocês aí todas as informações sobre essa possível praga que está chegando no estado de Rondônia aí. Não deixa de ser uma praga, né? Sim, é uma praga. Falou da espécie, né, da doença, considerada uma doença paraemária ou não. A gente pode conversar melhor para saber de onde veio essa inquietação de não se poder fazer pesquisa, mas eu acho que a questão não dá para fazer pesquisa de inoculação. Bem, nós estamos aqui com o Sr. Elias, ele que é chefe da divisão De Defesa Agropecuária da Superintendência Federal da Agricultura. Aí ele já se apresentou, então vamos Ok. deixar o homem falar. Sou auditor fiscal federal agropecuário. Então, alguma interrogação? A gente gostaria que você explanasse para nós um pouquinho sobre esse processo, desse levantamento, de uma defesa para acabar com essa praga que está surgindo aí, junto com a vassoura de bruxa, para agora tentar o de monilíase. Monilíase. Aí parece que está preocupando os agricultores. Ok. Né? A divisão, então, ela coordena os trabalhos da inspeção sanitária vegetal e a defesa sanitária animal. Ok? São 2 divisões que se chama CIFISB e CISA, ok? Do Ministério da Agricultura. Claro que o Serviço de Inspeção Vegetal da nossa superintendência é um trabalho também hercúleo, ok? Assim como do Serviço de Sanidade Animal. Então, a questão da monilíase, uma doença de um fungo que dá no cupuaçu, ok? Está coordenado e monitorado pelo CIFISB, ok? E vou lhe apresentar aqui o nosso auditor fiscal federal agropecuário e engenheiro agrônomo, José Ubiraci de Freitas, que ele é o chefe substituto do serviço. Esse é o José Ubiraci, que vai falar para nós aí. Bom, apresenta para nós aí qual é realmente a função e explana para nós um pouquinho sobre essa situação. Nós aqui da Superintendência Federal de Agricultura, né, a SFA Rondônia, nós representamos o Ministério da Agricultura nos estados. E nós temos a parte de defesa fitossanitária, que é a parte de defesa de plantas, né, e que nós tratamos, entre outras coisas, também outros assuntos. Mas nesse momento, o foco está na defesa contra o fungo
que ataca o cacau, né, o cacaueiro, que é chamado monilias do cacaueiro, que foi no ano passado introduzida no Cruzeiro do Sul, no Brasil, né? Então ela é uma praga quarentenária. E que, Doutor, essa praga, ela é originária do Brasil mesmo ou não? não, ela é de origem da parte andina, dos Andes, né? Do Peru, daquela parte Colômbia. E o clima lá é parecido com esse nosso aqui? O clima Ela se desenvolve mais fácil, né? é um clima semelhante ao nosso. É um clima úmido, né? Chuvoso. E esse fungo ele se reproduz rápido em virtude dessa condição de umidade e Qual temperatura é a alta. causa e o dano que ele causa para o cacau, esse fungo? Ele chega a matar a planta ou só destrói o fruto? O problema dele é que ele ataca somente o fruto. Ele ataca o fruto e o fruto se torna imprestável para o consumo. Consequentemente, economicamente, você não pode, grande, né? você não poderá ter mais uma cultura rentável. Isso, digamos que eu estou com a safra pronta para colher. De repente atacou essa doença, bateu no pé de cacau, eu perdi toda a produção. Mas o próximo ano eu vou ter a produção novamente ou ali já não presta mais? Não, aí a questão toda é o seguinte, tem você pode fazer um trabalho de quando detecta essa doença, né, que é uma doença fúngica, você tem que utilizar recursos para diminuir o impacto dela. Se você não fizer isso, o prejuízo é total. Então, quando ele chega em determinada região e se instala, então você tem que fazer um trabalho de derrubada dos frutos, eliminar, usar produtos para combater a propagação desse fungo e, com isso, diminuir o impacto dele. Não vou ser preciso eliminar os pés de cacau. Não, a princípio não. Por quê? Porque vamos supor que você tem uma plantação grande de cacau. Você não precisa eliminar todos os pés, é só os frutos. Eliminar os frutos. Então, se você elimina os frutos, você não deixa o fungo se multiplicar e, consequentemente, você vai ter uma produção relativamente não muito, porque vai ter ocasião que vai aparecer novamente, né? Então, qual é o objetivo da defesa fitossanitária? É fazer com que esse fungo demore o máximo possível para se disseminar dentro do Brasil, principalmente em regiões cacaueiras como aqui no Espírito Santo e Bahia. Né? A região norte, por exemplo, nós já temos ele no Acre, na parte do Cruzeiro do Sul, e também no Amazonas, perto de Letícia, né? Vizinha lá da Colômbia e do Peru. Mas está sendo resolvido lá. Não, a questão é que o Ministério da Agricultura, junto com o órgão de defesa estadual, né, tanto do Acre como do Amazonas, estão fazendo. Aí, nesse caso, como para eliminar essa disseminação, aí derruba-se as árvores grandes, né, que são geralmente estão localizadas nas áreas urbanas, não na área rural, necessariamente. E são árvores antigas, por exemplo, você pega aqui, tem pés de cacau que o pessoal planta no quintal, e aquilo fica imenso. Então, se for atacado, tem que derrubar ele, para poder justamente não ficar disseminando a nível de... Então quer dizer que essa praga, esse fungo aí, está atacando mais na área urbana do que na área rural? Por exemplo, lá em Cruzeiro do Sul, ele está mais na área urbana, os bairros, né? Onde o pessoal cultivava o cupuaçu, o cacau, e está atacando lá. Então faz-se essas podas, aí usa-se produtos químicos para eliminar todos os galhos e tudo, para justamente eliminar a propagação dele. E em relação à proteção, o governo federal está fornecendo esse produto químico para os agricultores, não? Não, isso aí é o seguinte, no caso, quando ele foi encontrada a praga, quando é encontrada, o que o governo federal, através do MAPA, faz?
ele disponibiliza recursos aos órgãos de defesa dos estados, né? Que aqui é o IDARON, lá no Acre é o IDAF, lá no Amazonas é o IDAM, Instituto de Defesa da Amazônia, né? Que é do estado, da área de agricultura. Então, esses órgãos é que vão fazer o tratamento da praga, para fazer a eliminação dela. Quer dizer que, então, o produtor não precisa se preocupar que os órgãos competentes vão tomar providências. Agora, o produtor, se notar alguma coisa, tem que avisar os órgãos, para que os órgãos atuem e não deixem a praga se propagar. Digamos que eu tenho lá uma propriedade onde tenho aí 1.500 pés de cacau, é uma suposição, e eu percebo que está... Qual é o sintoma para poder eu saber se estou sendo prejudicado com essa praga ou não? Existe um tipo de, digamos, seca a folha? Que tipo de coisa? Como é que eu vou saber? O sintoma é o seguinte, é que os frutos do cacau ou do cupuaçu, que ele ataca também o cupuaçu, né? Então eles ficam branquinho, tipo um talco. Fica com talco no fruto. Quer dizer que por fora ou por dentro? Por fora. Ele cria um tipo de um pelo, um pozinho. Um pozinho, tipo talco. E com isso ali é os fungos, né, os esporos, que vai se disseminar se você não tirar. Por isso tem que ser cortado. Aquela fruta que está com aquele pelozinho, aquele pozinho, por dentro não presta. Não presta. Acabou o produto. Ele fica imprestável para consumo. Qual é a dica que você passa para os produtores rurais aí? Não, aí a questão toda é o seguinte, que os produtores têm que ficar atentos. Se notarem nos pés de cupuaçu ou no pé de cacau que o fruto está esbranquiçado, branquinho, tipo um pozinho, um pó de talco, tipo um talco, então avisar ao órgão nosso de defesa, que é o Instituto de Defesa Agropecuária de Rondônia, que é o IDARON, para o IDARON, que está fazendo o monitoramento já faz anos dessa monilice, né, da agora. Eles fazem levantamento em todas as regiões de fronteira aqui, nos municípios, comunica ao IDARON para o IDARON fazer coleta lá e mandar para o laboratório para determinar se aquilo é ou não é uma monilise. Por quê? Porque às vezes você vê um fungo e ele fica branquinho, parecido com a monilise, mas não é monilise. E pedir, doutora Lúcia, para essa casa de pesquisa do composto também. Porque a gente sabe que as cadeias no Brasil elas são por impulso e por força, né? É um problema da pecuária, da soja e do milho, é muito fácil de resolver. Tem pessoas muito poderosas que vão correr atrás, mas os compostos são muito pequenininhos. Eu acredito muito no composto, eu amo composto, não é à toa. Eu acredito tanto na potencialidade do composto que hoje tem até a JBS investindo na pesquisa do composto, no Senai Rio de Janeiro. Bem, nós estamos aqui com Hamilton Kondak, ele que é o presidente da cooperativa RECA, no qual teve a iniciativa de convidar os órgãos públicos federais para esse evento que está acontecendo e vai falar mais um pouquinho sobre a situação. Então, estamos tentando provocar os órgãos responsáveis a nível de estado e a nível de Brasil sobre uma praga que está atacando os cupuaçuzeiros e cacaueiros nos países andinos e que agora também está entrando no Brasil. O RECA é uma cooperativa de pequenos agricultores que está lá na divisa do Acre com Rondônia e Amazonas. Nós atendemos mais de 1.000 famílias indiretamente. Esse ano nós tivemos já uma produção de mais de 2.000 toneladas de frutos de cupuaçu, todos beneficiados e comercializados com segurança e uma cooperativa que vive em constante crescimento. Por isso, não tem preocupação com os nossos pequenos agricultores, estamos fazendo essa provocação que foi muito bem respondida hoje pelo Ministério da Agricultura e várias entidades aqui presentes para discutir uma forma de conviver com essa praga que está sendo atacando as plantas no Brasil e prevenir para que essa doença não se espalhe. Fala para nós, essa praga já está dentro do estado de Rondônia? Não, graças a Deus ela não está dentro do estado de Rondônia ainda, mas a provocação é para que os órgãos se sensibilizem e a gente se prepara para evitar que essa doença se espalhe no Brasil. Já é um tipo de prevenção, então? Exatamente, é um tipo de prevenção para que a gente não tome prejuízo, né? Porque é uma praga muito destrutiva e a nossa produção hoje é, como eu disse, mais de 1.000 famílias, mais de 2.000 toneladas de frutos de cupuaçu
bem comercializados, com muita segurança e garantia. Quanto tempo existe essa cooperativa RECA? O projeto RECA é uma cooperativa de pequenos agricultores que teve início das discussões em 1988, né, com 40 famílias. Hoje nós temos mais de 1.000 famílias sendo atendidas direta e indiretamente, com a compra, o beneficiamento e a comercialização dos produtos dos sistemas agroflorestais e dos produtos de extrativismo. Já existe produto com a marca RECA? Existem produtos. Hoje nós temos palmito no estado inteirinho, as polpas de frutas com a marca RECA, né? Hoje a gente tem mais de 1.000 hectares de reflorestamento com sistemas agroflorestais, de onde nós comercializamos esses produtos, tendo como principal o cupuaçu, o palmito da pupunha, manteiga de cupuaçu, açaí, andiroba, castanha. Quem quiser conhecer o projeto RECA, como é que faz? A gente recebe lá no RECA mais de 1.000 visitas anuais de gente que vem de vários lugares do Brasil e de outros países também, pelo trabalho que a gente tem de desenvolvimento socioambiental de forma sustentável. Pode ir visitar a gente, marcar uma visita ou entrar nas mídias sociais. Hoje nós temos Facebook, temos o site, temos o Instagram, onde tem os nossos contatos, e pode contactar a gente para fazer um conhecimento da nossa estrutura. Muito bem, nós estamos aqui com a Lúcia Watts, ela que é chefe da Embrapa Rondônia, e vai falar para nós um pouquinho sobre essa situação que está acontecendo, uma possível praga que está chegando no estado de Rondônia, ou melhor, no Brasil, né? Ninguém melhor que ela para explicar para a gente. Nós estamos participando aqui de uma reunião no Ministério da Agricultura sobre a praga da monilíase. É uma praga que atinge principalmente o cacau, mas também o cupuaçu. Essa reunião foi provocada pelos produtores do RECA, que é uma associação de produtores que plantam, né, cupuaçu principalmente, onde eles falaram que 60% da renda deles vem do cupuaçu. Então há uma preocupação muito grande com a entrada dessa doença no Brasil. Essa doença ela já ocorre nos países, né, do Peru, Equador, não ocorre no Brasil, apesar que recentemente foi identificado um foco na fronteira, né, do Brasil, ali no estado do Acre, no estado do Amazonas, com o Peru, mas toda a nossa vigilância sanitária, Ministério da Agricultura, estão trabalhando ali a erradicação desses focos. São focos que estão controlados, então é uma doença que não chegou ainda no Brasil, nas partes de cultura mesmo, né, nos cultivos. E essa reunião foi para a gente discutir junto com várias entidades, né, como Secretaria de Agricultura, Embrapa, CEPLAC, IDARON, o Ministério também, teve participação de pessoas de Brasília, que estão trabalhando no programa de erradicação e de cuidados com essa cultura. A Embrapa, junto com a CEPLAC, tem trabalhado, principalmente a CEPLAC já tem muitos anos de estudo em termos de melhoramento genético do cacau para resistência à doença. Então, é uma doença muito séria, né, que realmente temos que estar atentos, mas não é uma coisa que está começando hoje ou se preocupando agora. Então, eu acho que é importante deixar aqui a população tranquila com relação aos trabalhos que estão sendo feitos, porque a CEPLAC já tem anos e anos de estudos sobre isso, sobre essa doença, e nós estamos então atentos, né, e juntos buscando melhoramento genético, buscando soluções até para que a gente possa não ter, né, a ideia é que não se tenha doença no Brasil, mas caso ela venha a ocorrer, a gente trabalhar com a erradicação e com o controle dessa doença. Doutora, em relação ao Brasil, parece que existe o foco no Acre e no Amazonas. Isso. Chegou a atingir a lavoura dos produtores rurais ou essa doença está se espalhando só dentro da área urbana? Então, no Acre, ela está dentro de área urbana, em quintais, né? Não foi identificado em lavouras. No estado de Rondônia também, o IDARON colocou para nós que não existe foco no estado. No Amazonas já tem um pouco mais de preocupação, mas também é muito focado em áreas urbanas, com uma área que tem muito mais transição de pessoas. Então, essa é uma preocupação grande, mas o foco principal, os focos estão dentro de áreas urbanas. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. E obrigado pela sua audiência. Voltamos amanhã, se assim Deus nos permitir.